O amanhecer em Ouro Preto trazia um tipo de silêncio que não se ouve em qualquer lugar. Era o tipo de silêncio que lembra o som de uma despedida prestes a acontecer, um ar preso no peito da vila toda. As ruas de pedra ainda estavam úmidas do sereno da noite, e a oficina de Joaquim parecia menor naquele dia. Ele entrou devagar, com passos curtos, como se cada centímetro do chão guardasse histórias que não queriam ser pisadas de novo. Suas mãos, que por tanto tempo foram firmes, no entalhe da madeira agora tremiam. Tocou a bancada pela última vez, os dedos percorrendo os riscos e marcas deixados por anos de trabalho. Cada batida de martelo, cada lasca de madeira retirada, um pedaço da família. A venda do espaço não era só uma questão de dinheiro. Nunca foi. Era o único jeito que Joaquim encontrou de garantir que suas filhas tivessem uma vida diferente. Talvez mais fácil, talvez menos marcada pela dureza dos dias. Clara e Luísa, ainda pequenas, carregavam sonhos grandes demais para caber dentro daquela oficina. Ele fez o que achava certo, mas doeu, e muito. No canto da parede, bem perto da janela, o entalhe que nunca terminou parecia olhar de volta para ele. Era um traço simples, o contorno de uma árvore que ele havia começado no dia em que as filhas nasceram. Nunca finalizou. Ficou ali, como promessa suspensa. Joaquim olhou para ele e murmurou só para si, baixinho: "Elas entenderão." Lá, fora, o ônibus escolar já esperava. As meninas, com mochilas apertadas nas costas, acenavam animadas pela janela. Ainda não sabiam o tamanho da mudança. Joaquim sorriu, esse tipo de sorriso que a gente faz quando precisa esconder as lágrimas. Acenou de volta, firme, mas por dentro tudo desmoronava. O sino da igreja de Santa Efigênia bateu 3 vezes, forte e lento, enchendo as ladeiras de um som que parecia mais profundo naquele instante. Algumas vizinhas cochichavam perto da padaria, outras só observavam. Ninguém sabia o peso exato da decisão de Joaquim, mas todos sentiram que ali começava algo que só o tempo entenderia. E o tempo, mesmo calado, não esquece. Nos corredores largos e iluminados da Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte, Clara e Luísa caminhavam de um prédio a outro, tentando se encontrar nesse novo mundo que parecia tão grande. Clara, com seu jeito leve e olhar sempre atento, descobria a poesia escondida nas aulas de literatura. Ficava impressionada com as perguntas dos colegas, com os debates que se estendiam nos corredores e até com a biblioteca, que parecia um universo à parte. Tudo nela despertava uma vontade nova de escrever, contar histórias, entender o mundo além das montanhas de onde veio. Já Luísa era de outro tipo, silenciosa, passava horas sobre a prancheta, se perdendo entre linhas e traços em seus cadernos de desenho. Sonhava com prédios altos, formas livres, estruturas ousadas que misturassem vidro e concreto de um jeito bonito, sem esquecer das raízes. Mesmo longe de casa, carregava no bolso aquele pedaço de madeira do banco da oficina, como se aquilo lembrasse ela do chão que a sustentava. As duas dividiam um quarto apertado num pensionato perto do campus. À noite, com a luz fraca do abajur, escreviam cartas quase sempre juntas. Tinham o cuidado de colocar palavras doces, promessas leves, como se quisessem poupar o pai da saudade. "Voltaremos com orgulho, papai." Escreviam isso com verdade, mas também com a pontinha de medo do tempo passar demais. Joaquim recebia cada envelope como se fosse um presente raro. Abria devagar, com as mãos que já não tinham tanta firmeza, e guardava tudo numa caixa de sapatos, bem organizada, na estante da pequena casa sobre a colina. Ali cabiam as cartas, os desenhos, pequenos bilhetes e até um marcador de página que Luísa mandou num envelope separado. Aos domingos, ele pegava papel e caneta, sentava na varanda e escrevia pouco. 3 ou 4 frases no máximo, mas sem
nunca faltar. O resto ele dizia com o coração apertado em silêncio. Durante a semana, Joaquim se virava como podia. Montava bancos e consertava relógios antigos na praça, onde o movimento era pequeno, mas constante. O que ninguém sabia era que toda noite, antes de dormir, ele sentava diante do retrato das filhas e ficava ali em silêncio, quase como se esperasse que, de repente, elas voltassem pela porta. 25 anos podem passar depressa na cidade, mas no interior eles se acumulam devagar, como poeira em prateleira antiga. Em Ouro Preto, o tempo parecia suspenso entre os morros, os sinos da igreja de São Francisco ainda marcando as horas com a mesma cadência de antes. Até aquela manhã de sábado, a vila seguia no seu ritmo, feita de passos lentos, conversas longas e silêncio conhecido. Tudo mudou quando 2 carros modernos e reluzentes subiram pela rua estreita da colina e pararam bem diante da antiga oficina de Joaquim. Hoje, aquele espaço onde tantos bancos foram feitos e relógios ganharam vida era chamado de Recanto do Sabiá. Um café turístico sem muito cuidado, atraente só pela fachada de madeira original. Dentro, vendiam café ralo e lembranças sem alma. Quando Clara e Luísa desceram dos carros, foram logo notadas pelos vizinhos. Estavam diferentes, fisicamente mais altas, mais firmes no andar, mais alinhadas nas roupas, mas havia algo no olhar. Talvez o modo como evitavam olhar direto para o chão de terra, que mostrava o quanto tinham se afastado daquele lugar. O reencontro com Joaquim aconteceu ali mesmo, na calçada. Ele caminhou devagar, os cabelos completamente prateados, as mãos ainda marcadas pelos anos de madeira e tempo. Enxergava as filhas e, ao mesmo tempo, buscava nelas as meninas que tinham partido de mãos dadas. O primeiro abraço foi contido, quase ensaiado, como se todos estivessem tentando lembrar exatamente onde tinham parado anos atrás. Conversaram um pouco entre sorrisos que paravam no meio, como se cada um carregasse lembranças diferentes da mesma história. Logo, Joaquim preparou café, do jeito antigo, forte e quente, passado no pano. E os 3 sentaram numa mesa perto da janela, onde antes ficava a plaina de trabalho. Clara respirou fundo e, com tom calmo, mas firme, falou da ideia dela e da irmã. Queriam reconstruir a oficina. Não como era antes, mas como um centro cultural, aberto a oficinas, exposição de artesanato, aulas para crianças da vila. Seria um presente para a comunidade. Luísa então completou, olhando direto para o pai. Mas para isso acontecer, pai, precisamos ter tua autorização e a planta da oficina original. Sem isso, o projeto nem sai da gaveta. O silêncio veio, pesado, atravessando os anos num instante. Na manhã seguinte, o sol mal tinha subido por trás das montanhas quando Luísa espalhou as pranchas do projeto sobre a pequena mesa da sala, que antes servia apenas para o café da tarde e jogo de cartas nas noites frias. Falava com entusiasmo, explicando os detalhes, apontando com uma régua os espaços para oficinas, auditório, sala de exposições. Clara observava em silêncio, enquanto Joaquim apenas escutava, o rosto sério, o olhar parado nas rachaduras do canto da parede, que avançavam como veias antigas sobre o reboco gasto. Num determinado momento, Luísa comentou, quase sem perceber o impacto das palavras, sobre a necessidade de derrubar parte do casarão azul ao lado, conhecido na vila como a Casa do Major, para dar espaço à nova estrutura. Era um prédio antigo, de janelas arredondadas e varanda de ferro, que aos domingos servia bolo de milho e café coado às senhoras da igreja. A comunidade tinha com ele uma relação afetiva que ia além da arquitetura. Ali se reuniram festas juninas, aniversários, até velórios importantes da cidade. Para Luísa, porém, o espaço era incômodo. Falou com convicção. A gente precisa olhar para frente,
Modernidade exige espaço, não dá para ficar preso ao passado. Joaquim continuava calado. Não precisava levantar a voz para mostrar o incômodo. Mexia devagar as mãos sobre a mesa, como quem sente a madeira respirar, ouvir o que ninguém mais escutava. A oficina, para ele, não era só um lugar de trabalho. Era onde guardara silêncio, saudade e esforço. E agora, ver ali aquelas ideias bonitas no papel, mas tão distantes da alma, do que tinha sido construído com tanto suor, causava uma dor que ele não sabia traduzir em palavras. Clara percebeu o desconforto do pai e tentou suavizar a conversa, dizendo que tudo podia ser negociado, que talvez fosse possível manter a fachada do casarão e adaptar o interior. Mas Luísa insistia. A tensão cresceu entre elas, sutil nos tons, nos olhares duros, naquele jeito de quem divide o mesmo sangue, mas não mais as mesmas memórias. Naquela noite, já sozinho no topo da colina, Joaquim fitou os retratos antigos na parede da sala. Apalpou o envelope com as cartas antigas e murmurou com um nó no peito: será que errei ao deixá-las partir? O silêncio lá fora parecia responder. Joaquim, apesar dos pesares, decidiu aceitar o convite das filhas e acompanhar de perto os primeiros passos do projeto. Não foi uma decisão fácil, e o que pesou mais não foram os tijolos novos ou a estrutura moderna, e sim a esperança de talvez encontrar de volta algum pedaço que sentia ter perdido ao longo dos anos. Com sorrisos discretos escondendo sua insegurança, ele passou a caminhar até o terreno quase todos os dias, sempre com o velho chapéu de palha e o passo arrastado de quem pensa mais do que fala. Luísa era prática, direta, e andava com o tablet nas mãos como se fosse uma extensão do corpo. Media os ângulos do terreno, discutia com engenheiros, comparava plantas e cronogramas, mas em meio a tudo isso, quase não percebia o próprio caminho. Passava por cima das pedras, da terra batida, dos restos de madeira antiga sem olhar para baixo. Era como se o chão da infância já não tivesse mais valor naquele momento. Clara, por outro lado, parecia mais sensível ao ambiente. Começou a visitar as escolas da vila para entender como poderia incluir os moradores nas atividades do futuro centro cultural. Conversou com professores, assistiu aulas, ouviu crianças lendo em voz alta. Em uma dessas visitas, um menino lhe mostrou um livrinho feito com gravuras simples e palavras bem escolhidas. Ela segurou o papel com cuidado e sentiu um aperto no peito difícil de explicar. Aquela simplicidade tinha um peso que ela não sabia nomear, mas que mexia com algo esquecido lá dentro. Enquanto as máquinas começavam a cavar os primeiros metros de terra, a vila também entrava em movimento. Alguns jovens, animados com a possibilidade de novas oportunidades, viam o projeto como uma chance para Ouro Preto voltar ao mapa. Sonhavam com eventos, turistas, oficinas modernas. Já os mais velhos olhavam aquilo tudo com desconfiança. Nas rodas de conversa perto da igreja, diziam que estavam destruindo mais do que paredes. Estavam apagando o pouco que restava da identidade da vila. E ali, dia após dia, Joaquim se via no meio dessas duas forças, sentado debaixo do ipê amarelo, entre o barulho das máquinas e a brisa da tarde, tentava entender se ainda havia espaço na vila para o jeito antigo de fazer as coisas, com calma, com a mão, com o coração. Era fim de tarde quando os operários começaram a remover os entulhos de uma das paredes laterais da antiga oficina. A poeira se misturava à luz dourada que batia de lado, invadindo o espaço com um ar quase mágico. Um deles bateu com força numa das tábuas, e ao invés do barulho seco da madeira firme, o som foi oco. Curiosos, insistiram no canto suspeito e acabaram encontrando um nicho escondido atrás das placas. Ali dentro,
Envoltos por panos amarelados e poeira acumulada de décadas, estavam vários cadernos, todos escritos à mão. Os homens pararam o serviço por alguns minutos, abrindo devagar o primeiro deles, como se tivessem desenterrado o tesouro. Eles não sabiam, mas tinham achado algo de muito valor. Eram cadernos de Djalma, o avô de Joaquim. Continha esboços de móveis, técnicas antigas de encaixe, anotações detalhadas das madeiras usadas na região, até pequenas receitas de verniz feito com óleo e barro grosso. Era mais que manual. Era memória pura. A notícia correu rápido pelas ruas de Ouro Preto. Alguns senhores lembravam de Djalma, o homem sério que fazia móveis que não quebravam nem depois de 10 filhos sentando torto. Para os mais velhos, aquilo virou conversa, no banco da praça. Para os jovens, virou curiosidade e até motivo de orgulho que antes nem tinham. O Centro Cultural agora tinha ganhado história de verdade, daquelas que não se inventam. Joaquim, ao receber os cadernos, ficou parado um bom tempo folheando cada página, com os olhos marejados e os dedos passando devagar pelo papel. Era como se uma parte da infância voltasse pelas pontas dos dedos. Lembrou-se do cheiro forte da madeira recém-cortada, dos conselhos ditos em voz baixa pelo avô, das tardes em que ia escondido observar o velho trabalhar. Naquele mesmo dia, levou os cadernos para casa e mostrou às filhas. Clara pegou um deles com todo cuidado e sorriu. Pai, isso é incrível. A gente pode usar isso, ensinar para as crianças da vila. Mas Luísa franziu o rosto, cruzando os braços. É bonito, sim, mas não sei se isso cabe no projeto. Já temos uma proposta consolidada. Voltar demais para o passado pode atrapalhar o avanço. Joaquim apenas olhou para as duas e disse, calmo. Talvez seja hora de encontrar um jeito das memórias ajudarem o futuro, e não de atrapalharem. Foi a primeira vez que elas viram o pai assumir um papel novo, não como alguém que observa, mas como alguém que decide. Luísa andava de um lado para o outro na sala improvisada da obra, falando ao telefone com executivos da Artec Brasil, a empresa paulista que desde o início financiava parte do projeto. Do outro lado da linha, os investidores pediam prazos, metas, mudanças na fachada para causar mais impacto nas mídias. Usavam palavras como inovação, marca e visibilidade. Ela respondia com firmeza, mas por dentro sentia o terreno da certeza se tornando cada vez mais instável. O projeto, que até outro dia era o sonho da arquiteta reconhecida, agora parecia embolado com memórias que ela tentou deixar para trás. Cada vez que saía da sala e cruzava a vila, sentia o desconforto crescer. As calçadas de pedra torta, os telhados de barro, o cheiro de café passado na hora, tudo parecia pequeno comparado ao que viu nos grandes centros em que trabalhou. E, no entanto, era como se o lugar estivesse lentamente cobrando dela a coragem que sempre teve. Entre um e outro e-mail, pensava se estava disposta a abrir mão da própria origem para manter a imagem que construiu ao longo dos anos. Enquanto isso, Clara andava com os pés firmes no chão da vila. Numa dessas manhãs em que o sol abria meio tímido entre as nuvens, ela esbarrou com Mateus na feira da praça. Ele segurava 2 sacolas de alface e queijo, Minas, e sorriu como se nunca tivessem se passado 25 anos. Era o mesmo sorriso de quando eram adolescentes e estudavam debaixo da mesma árvore no pátio da escola. Mateus tinha sido professor ali a vida toda. Hoje já estava aposentado, mas ainda ajudava nos projetos sociais da comunidade. Conversaram um pouco, sentaram no mesmo banco de antes e relembraram histórias, como se o tempo nunca tivesse feito distância. Você sempre teve jeito com as crianças, Clara, ele disse com aquele tom calmo. Acho que essa vila ainda precisa muito de você, não como engenheira, mas como aquela menina que sabia explicar poesia melhor do que qualquer um. As palavras de Mateus ficaram ecoando na cabeça dela.
começou a esboçar uma ideia de abrir uma escola comunitária dentro do novo espaço. Um lugar livre, acolhedor, onde se ensinasse o velho e o novo. Mas o medo a acompanhava. E se Luísa visse isso como mais um desvio do projeto? E se, ao tentar construir algo bom, acabassem mais distantes do que nunca? As reuniões que antes aconteciam cheias de esperança, e planos começaram a ficar carregadas de tensão. Clara tentava encontrar um equilíbrio, falando em rotas que unissem a história local com as demandas do presente. Propunha incluir oficinas de marcenaria tradicional, usar os cadernos do avô como guia e abrir espaço para projetos educativos. Já Luísa, pressionada pelas metas e com prazos apertando, insistia que o foco precisava estar na eficiência, na imagem final, no que atrairia investimento e movimentaria a cidade. A relação entre as duas, sempre marcada por respeito, agora se desgastava em pequenas farpas. Frases atravessadas, silêncios longos, olhares que evitavam se cruzar. O momento de ruptura veio numa dessas reuniões, quando Luísa apresentou um modelo tridimensional novo do projeto. Com um clique no computador, apagou o casarão azul da simulação e mostrou a nova configuração. Linhas retas, vidro, metal, nada da varanda antiga ou da fachada que tantos reconheciam como parte da memória do lugar. Foi aí que Joaquim, quieto num canto da sala, levantou-se sem dizer uma palavra. O rosto sério, os olhos baixos. Pegou o chapéu que deixara pendurado e saiu devagar, como quem carrega um peso antigo nas costas. Nas semanas seguintes, parou de frequentar as discussões. Voltou para sua casa simples, o quintal carregado de pedaços de madeira empilhados no canto. Ali, sozinho, começou a trabalhar num banco de madeira reaproveitada. A cada canto talhado, fazia silêncio consigo mesmo. Disse à vizinha Dona Irene certa noite que aquele banco seria o coração do espaço. Mesmo que ninguém use, mesmo que fique num canto esquecido, ele vai lembrar o chão onde tudo começou. Desabafou, enquanto lixava o assento com cuidado. Cada manhã, Joaquim acordava cedo, mergulhava o rosto na água gelada do tanque e voltava para a mesa de trabalho, como fazia nos tempos antigos. Não era só madeira o que ele moldava, era ele mesmo, tentando resgatar uma parte do que sentia perdido, a identidade, o valor do ofício, o amor pela sua terra. O banco ainda não tinha lugar garantido no novo projeto, mas, para ele, já era mais do que um móvel. Era gesto, resistência, uma tentativa de dizer, ainda estamos aqui. Naquela manhã abafada de sexta-feira, a poeira mal tinha baixado das ruas de paralelepípedo, quando caminhões e retroescavadeiras começaram a cercar o antigo terreno da oficina. Tudo tinha sido autorizado por Luísa, sem uma palavra ao pai ou à irmã. A pressão dos investidores da Artec Brasil aumentava a cada dia e ela já não via outra saída. O prazo estava estourando e qualquer desvio parecia fraqueza. Planejara aquele momento sozinha, convencida de que era melhor agir rápido e lidar com o impacto depois. Mas a vila não ficou calada. A barulheira das máquinas quebrando o silêncio da manhã foi o suficiente para espalhar murmúrios pelas ruelas estreitas. Dona Teresa, que vendia pão de queijo na esquina, foi a primeira a descer correndo até o terreno. Logo vieram outros curiosos, depois os desconfiados, e em seguida os indignados. Em menos de meia hora, uma roda de gente se formava ao redor dos operários que começavam a cercar a área onde ficava a parede preservada da antiga oficina. Isabel, a professora de história do colégio, olhava aquilo toda arrepiada. Foi sem aviso. Isso é que revoltou o povo. Ela comentou para o Sr. Nelson, que acendia seu cigarro com as mãos trêmulas de raiva. As pessoas, de forma inesperada, começaram a se aproximar para ver de perto se era verdade. E aí,
Começaram os burburinhos mais altos. Quando Joaquim soube da movimentação, estava terminando a parte de trás do banco que vinha esculpindo há semanas. Ouviu de um vizinho que as máquinas já tinham entrado. Deixou tudo como estava e foi a pé, passo apressado, o coração pesando como chumbo. Ao chegar no terreno, não gritou. Apenas ficou diante da oficina e falou, com voz baixa, mas cheia de firmeza. Aqui não se constrói nada sem respeito. Os operários, pegos de surpresa, pararam. Não tinham ordens para lidar com esse tipo de situação. Joaquim foi se colocando entre o casarão e as máquinas, os braços cruzados, sem perder o tom tranquilo. Da vizinhança começaram a vir outras pessoas. Gente com cadeiras, com sombrinhas, com água. Formaram um cordão silencioso em volta dele. Nesse instante algo mudou. O silêncio respeitoso que a vila sempre teve com Joaquim virou grito. Não de fúria, mas de apoio. Era como se dissesse, finalmente alguém ousou dizer não. E aí teve início uma guerra que ninguém pediu, mas que talvez fosse mesmo necessária. Uma guerra feita de pausas, memórias e madeira reaproveitada. Depois do bloqueio feito pelos moradores e da paralisação das obras, Clara e Luísa mal conseguiram trocar uma frase sem levantar o tom. Os ânimos estavam inflamados. O passado batia na porta sem pedir licença, e o presente parecia um campo minado. A vila inteira começava a comentar. Tinha gente que defendia Luísa com entusiasmo, dizendo que ela estava tentando tirar o lugar do atraso, modernizar e atrair movimento para um povoado que há décadas vivia parado. Mas também havia quem a visse com desconfiança, como alguém que voltou só para mandar em tudo, sem escutar ninguém. Naquela manhã clara de domingo, quando Clara chegou na casa do pai com um bolo de fubá ainda quente, encontrou Luísa esperando. Na varanda, nenhuma das duas sorriu. O cheiro do café recém-coado não conseguiu abrandar o clima. Assim que Joaquim saiu do quarto, as palavras começaram como faíscas, até virarem labareda. Clara tentava manter a calma. Falou da importância de ouvir os moradores, de respeitar a memória do lugar, de incluir no projeto quem sempre esteve ali. Mas Luísa, pressionada até o limite pelos patrocinadores e acuada pelas críticas, explodiu. Jogou no meio da sala uma dor que guardava havia anos. Vocês sempre olharam para mim como exagerada, metida. Achei que nos mandou embora porque não nos queria perto da sua mediocridade. Gritou, com os olhos cheios de raiva e mágoa. O silêncio que veio depois pesou no ar como chumbo. Joaquim, até então sentado num canto do sofá, pareceu encolher. Seus olhos baixaram para o chão e sua boca tremeu antes de falar qualquer coisa. Mas, ao invés de responder, ele se levantou devagar e foi até a estante, de onde tirou uma pequena caixa de madeira. Com cuidado abriu a tampa e pegou uma dúzia de fotos envelhecidas. Fotos das meninas crianças, de Cecília, mãe delas, e deles 3 abraçados na pracinha nos tempos bons. Achei que se eu as deixasse livres, teriam mais chance no mundo do que comigo aqui, preso nas contas e nos móveis que ninguém mais queria, disse ele, a voz embargada. Mas todas as noites dormia com isso aqui do lado e pedia perdão por ter tido tão pouco a oferecer. As palavras quebraram o ambiente. Pela primeira vez, as feridas antigas se mostravam com toda a força, mas também com espaço para começar a cicatrizar. O silêncio que ficou depois da confissão de Joaquim parecia maior do que a sala. Luísa, de pé, ainda no meio do cômodo, não dizia nada. A raiva foi se esvaziando aos poucos, dando lugar àquele tipo de dor que não sabe onde se esconder. Ela nunca tinha imaginado que o pai, calado e duro como era, tivesse guardado tudo, aquilo em silêncio. As noites com as fotos do passado, os pedidos de perdão sussurrados no escuro. Era difícil digerir. O orgulho pesava, mas a vergonha de ter julgado demais pesava mais. À noite, Joaquim decidiu sair de casa sozinho.
Pegou o mesmo caminho de sempre, passando devagar pelas ruas de pedra até a pracinha central da vila. O coreto, meio torto, ainda resistia. Algumas pessoas conversavam em voz baixa nos bancos. Aos poucos, ele se aproximou e parou no centro da roda. Quem estava ali se ajeitou surpreso, já imaginando que vinha algo importante. Joaquim respirou fundo, ajeitou os óculos no rosto e começou a falar. Não levantou a voz. Falou simples, como costumava fazer. Naquele dia em que vendi a oficina, eu achei que estava salvando a casa, só que perdi um pedaço de mim ali. Tirou do bolso uma pasta fina, aberta com cuidado. Dentro estavam cartas, algumas dobradas, outras com manchas do tempo. Eram escritas para as filhas, que nunca mandou. Eu falava com elas aqui, disse apontando para as folhas, mas tinha medo de mostrar fraqueza. Clara, sentada perto, não conseguiu evitar as lágrimas. Ao lado dela, Mateus apertava sua mão, entendendo tudo sem dizer palavra. A vila, aos poucos, percebeu que não havia certo nem errado naquela história. Era uma família, como tantas, tentando se encontrar depois de anos, andando em direções diferentes. E agora, pela primeira vez, se escutando de verdade. O povo ficou quieto. Não havia julgamento naquele momento. Só uma compreensão que vinha da vivência comum, da dor atravessada que também era de cada um ali. Os que ficaram, os que voltaram, os que tentaram e erraram. O coração da vila, cansado de tanta divisão, começou a bater no compasso do que é humano. Reconhecer as falhas e, ainda assim, seguir tentando cuidar do que importa. Na manhã seguinte, Joaquim chegou cedo à sede improvisada do projeto, um barracão de madeira nos fundos da antiga escola municipal. Levava debaixo do braço os cadernos de anotações do pai, seu Elias, que fora carpinteiro a vida toda e deixara registradas em folhas amareladas técnicas que já quase ninguém usava. Quando todos os envolvidos começaram a chegar, notaram algo diferente no semblante dele. Os olhos não estavam mais pesados de tristeza, mas pareciam firmes, com um brilho que fazia tempo que não se via. Chamei vocês porque, depois de tudo, acho que a gente precisa decidir juntos o que esse espaço vai ser, disse ele, ficando em pé num caixote para se fazer ouvir. Quero propor uma coisa, que pode parecer doida, mas ouvi dizer por aqui que doido mesmo é quem desiste da própria história. Fez silêncio por uns segundos antes de continuar. A gente vai reconstruir a oficina, não com coisa pronta de fora. Vamos fazer como tá nos cadernos do meu pai, com método antigo e mão da vila. E vamos fazer em 3 semanas. Se conseguir, o espaço vai deixar de ser um projeto de escritório e passar a ser um bem da comunidade, registrado como espaço coletivo de cultura e ofício. O murmúrio tomou a sala. Alguns arregalaram os olhos, outros se entreolharam. Luísa, sentada ao fundo, balançou a cabeça devagar. Para ela, era impossível. Reerguer uma estrutura daquelas em 21 dias, com madeira reaproveitada e força de trabalho voluntária, isso é simbólico demais para o que a gente precisa agora, pensou, sem dizer nada em voz alta. Mas não podia deixar de notar que algo havia mudado naquele lugar. Jovens como Marcelo e Júlia, que pouco participavam de nada antes, se levantaram primeiro. Eu sei mexer com pintura, disse ele. Minha avó fazia as dobradiças de porta. Com ferro batido, vou ver se ainda temos o molde lá no galpão, falou ela. Logo apareceram senhores da zona rural com suas ferramentas, adolescentes curiosos com os cadernos, gente da própria vila trazendo madeira, prego, tinta guardada no fundo do armário. O burburinho virou movimento. O barracão virou centro de encontro. Em poucas horas, a rua já estava diferente. Mais viva, mais barulhenta, com cheiro de serragem no ar e esperança se misturando ao suor de quem decidira, de uma vez por todas, construir com as próprias mãos o lugar que queriam chamar de casa.
Joaquim retomou o trabalho como se nunca tivesse parado, um avental simples amarrado na cintura, a serra numa mão e os cadernos do pai na outra. Na oficina improvisada, montada com ripas reaproveitadas e sombras de lona amarradas em postes, ele organizou os mutirões. Dividiu tarefas com paciência, chamou os mais novos para ver de perto como se marcava um encaixe e ria sozinho quando via alguém errar e tentar de novo. Acertar de primeira nunca foi sinal de talento, mas de pressa, ele dizia em tom bem-humorado. As marteladas se tornaram batida de música para o povo da vila. Cada corte de madeira, cada parafuso apertado na mão, trazia de volta um modo de viver que andava esquecido. Crianças de todas as idades espiavam o vai e vem dos adultos com olhos arregalados, deixando os celulares de lado pela primeira vez em dias. O mais curioso era ver gente tão diferente trabalhando junto. O senhor Joaquim Martinho, marceneiro aposentado, dividia banco com Renata e Caio, casal recém-casado que se hospedara na pousada de Luísa e decidiu ficar só para ajudar. Mais adiante, sob uma tenda armada com panos coloridos, Clara dava aulas improvisadas para os pequenos da vila. Com lousa emprestada da igreja e cadernos comprados na cidade vizinha, enfrentava o calor e o barulho com a leveza de quem acreditava no que fazia. Falava de raízes, de cuidado, de como aprender também era construir. As crianças sentavam no chão de terra batida, algumas desenhando o que viam na obra, outras apenas ouvindo suas histórias. Luísa, no alto da varanda da sua pousada, observava tudo à distância. Tinha um café na mão e os olhos fixos no burburinho lá embaixo. Pela primeira vez, não organizava uma planilha, não consultava prazos, não gritava ordens. Apenas escutava. E no silêncio, entre um martelo e outro, reconhecia sons da própria infância. O tom de voz do pai quando ensinava, as gargalhadas de Clara, o barulho ritmado da serra raspando madeira. Era como se descobrisse que pertencer não precisava ser algo comprado, nem construído a toque de caixa. Às vezes, bastava parar de lutar contra e deixar que a lembrança abrisse espaço para reencontro. No fim da terceira semana, a vila respirava um ritmo novo. Mesmo os mais céticos já conseguiam enxergar algo além da serragem e dos galhos reaproveitados. Havia ali uma história se reerguendo com as próprias mãos. Até os mais velhos, como Dona Amélia, com seus 82 anos bem vividos, andavam com sacolas de pano cheias de pregos e latas de tinta, oferecendo ajuda do jeito que podiam. De manhã cedo, ela chegava na obra com passos lentos, mas firmes, e um sorriso que esquentava qualquer ânimo. Luísa assistia tudo em silêncio da entrada da pousada. Um jovem arquiteto vindo de Belo Horizonte, nem 30 anos completos, suava a camisa tentando serrar uma tábua com a orientação paciente de seu Vicente, carpinteiro aposentado. Aquela mistura de gerações, o vai e vem dos materiais, o cheiro forte da madeira recém-cortada. Tudo aquilo foi aos poucos abrindo uma fresta naquele lugar trancado dentro dela há tantos anos. Naquela noite, quando a vila já estava quieta e só se ouvia o cri-crilar dos grilos, Luísa desceu as escadas sem fazer barulho. Caminhou até a obra descalça, como quem não quer acordar os fantasmas do passado. Ao chegar, deu de cara com a peça que Joaquim trabalhava há quase um mês. Um banco tosco, mas de beleza sincera, feito com tábuas maciças e entalhado com capricho. No encosto estavam os nomes de seus ascendentes. Avós, bisavós, gente que só conhecia de foto amarelada. Ela se aproximou devagar e, ao passar a mão sobre a madeira, sentiu um calor inesperado. Não era só verniz, era a lembrança viva de tudo que Joaquim nunca soube dizer em voz alta. Um amor bruto, mas constante, que nunca cobrou nada em troca. Um amor que simplesmente ficou, apesar de tudo. De volta ao seu quarto, sem nem acender a luz,
sentou diante do notebook e escreveu, em pouco mais de 3 parágrafos sinceros, sua carta de demissão aos executivos da Artec Minas. Pediu o encerramento dos contratos de patrocínio e agradeceu a confiança, sem explicar muito. Apenas disse que havia reencontrado seu lugar. No silêncio daquela madrugada, entre o som leve do teclado e o farfalhar das folhas do lado de fora, Luísa entendeu que sua primeira reconciliação não era com o pai ou com a vila. Era com essa vontade antiga de amar sem condições, coisa que ela mesma achava que tinha perdido pelo caminho. Na manhã seguinte, o sol ainda subia preguiçoso quando Luísa apareceu no canteiro de obras. Estava de calça jeans velha, camiseta simples e os cabelos presos num coque mal feito. Sem maquiagem, sem blazer, sem celular na mão. Apenas ela, de mangas arregaçadas e uma expressão leve, diferente da rigidez de antes. O barulho das ferramentas diminuía conforme os moradores iam notando sua presença. Alguns pararam no meio do que faziam, sem entender direito o que estava acontecendo. Ela caminhou até um dos bancos que ainda estavam em fase de acabamento, pegou uma lixa, assentou-se ao lado de Dona Neuza, que a conhecia desde pequena, e começou a lixar a madeira com calma, como se aquele gesto fizesse parte dela havia anos. Sem dizer nada, sem discurso, sem justificativas. Luísa apenas agia com as mãos no presente. Joaquim, do outro lado do pátio, viu a cena e ficou sério. Ainda não sabia o que esperar, mas não virou o rosto. Clara, assim que percebeu a presença da irmã, largou os papéis que organizava e foi andando até ela. Chegou devagar, como quem se aproxima de um animal ferido, mas ao mesmo tempo com coragem. Sem palavras, agachou-se ao lado da irmã e deu um abraço firme, longo, desses que desfazem qualquer ponte quebrada. Luísa retribuiu, puxando a irmã com força. Quando as duas se afastaram, notaram uma coisa engraçada. O serrote que alguém deixara apoiado escorregou no banco e caiu com um barulhão, assustando um grupo de crianças que desenhava por perto. Foi aí que elas riram. Riram de verdade, como há muito não faziam. Não pela bobagem do serrote, mas pelo alívio de finalmente respirar juntas, de serem de novo só Clara e Luísa, irmãs e nada mais. Na hora do almoço, a vila toda se reuniu no refeitório comunitário. As mesas estavam cheias de panelas, com arroz tropeiro, farofa de banana, bolo de fubá e suco de caju colhido do pé. As tias mais antigas ensinaram às mais novas como fazer o pão de queijo do jeito antigo, com polvilho escaldado. Entre uma garfada e outra surgiram histórias esquecidas, fotos antigas passando de mão em mão. Não foi dito em voz alta, mas todos ali sabiam. Aquele espaço tinha virado sagrado. Não só porque era bonito, mas porque tinha sido reconstruído por mãos marcadas pelo tempo, pelo perdão e pela escolha de permanecer. Faltando 5 dias para a inauguração oficial, a vila parecia viver num ritmo intenso e, ao mesmo tempo, cheio de propósito. A escola improvisada de Clara, montada ao lado da horta comunitária, já funcionava com 2 turmas. Pela manhã, crianças do 1º ao 3º ano se revezavam entre aulas de português e matemática, enquanto à tarde era a vez dos maiores, que aprendiam ciências e escreviam pequenas crônicas sobre as mudanças da própria vila. Os cadernos estavam sempre sujos de terra, cheios de desenhos, recortes e cola, sinal claro de que ali se aprendia. Brincando, Mateus, presença constante desde o primeiro martelo batido, se dedicava agora a oficinas de leitura em voz alta, contação de histórias e pequenas peças de teatro com os estudantes. Era comum vê-lo na sombra da mangueira, lendo para um grupo sentado no chão. De vez em quando, ele e Clara caminhavam pela vila de mãos dadas, conversando como se tivessem voltado no tempo. Sorrisos trocados no portão da escola, bilhetes escondidos na caixa de giz e até algumas músicas.
ao violão no intervalo das aulas. Reencontraram uma parte de si que tinham esquecido, guardada desde os tempos de juventude. Enquanto isso, Luísa passava os últimos dias entre madeira, vidro e pequenas ferramentas. Queria entregar algo que deixasse claro o quanto estava comprometida com aquele novo começo. Passou as noites cortando, lixando e colando pedaços que juntos formavam uma maquete detalhada da vila. As casinhas antigas de barro, a igreja na praça, a oficina reerguida, a escola, o refeitório e até o córrego que passava atrás da horta, tudo ali em miniatura. Quando terminou, respirou fundo e foi atrás de Joaquim. Encontrou o pai organizando os últimos bancos na entrada da oficina. Não disse nada, apenas entregou a maquete com um olhar firme e ao mesmo tempo emocionado. Ele a recebeu com cuidado, olhou cada canto daquele mundo em miniatura e a sentiu com os olhos cheios d'água. Não era preciso palavra alguma. Pegou a peça com as duas mãos e a colocou logo na entrada do galpão, sobre um suporte de ferro bruto. Fez questão de posicioná-la onde todos pudessem ver. Um gesto simples, mas ali estava o perdão, o afeto, o laço silencioso costurado de novo entre pai e filha, com madeira, vidro e muita verdade. O dia da inauguração amanheceu diferente. Havia uma névoa fina espalhada por toda a vila de São Miguel das Pedras, como se até o tempo ali decidisse caminhar mais devagar. A umidade leve no ar deixava no rosto das pessoas um frescor bom, como aquele que vem antes da chuva boa. À medida que o relógio se aproximava do meio-dia, moradores de todas as idades começaram a se juntar na frente do prédio, que antes era escombros, e agora se erguia com paredes restauradas, pintadas em tons de azul e terracota, com detalhes inspirados nos desenhos guardados por gerações. Em silêncio respeitoso, grupos se formavam por afinidade. Crianças alinhadas com uniformes feitos à mão pelas costureiras da vila. Avós de mãos dadas com netos. Vizinhos trocando olhares cúmplices de quem viu tudo do começo ao fim. Os sinos da igreja tocaram, pontualmente, quando o sol alcançou seu ponto mais alto no céu. Era meio-dia certinho. Um som claro, firme, dançava com a neblina, acordando até os mais distraídos. Bem no centro do pátio, montado com pedras rústicas e caminhos de tijolo, feito ali mesmo, estava o banco talhado por Joaquim. Era mais do que um móvel, era um marco. Polido com óleo de linhaça, entalhado com paciência e amor, ele carregava nos veios da madeira os nomes de antepassados e o silêncio das mãos que o moldaram. Sob o sol, reluzia com uma luz macia, como se respirasse. Joaquim, ao som do toque final do sino, caminhou até o banco. Suas passadas eram lentas, não por cansaço, mas por reverência. Atrás dele, Clara e Luísa seguiam lado a lado, sem pressa, sem cerimônia, apenas presença. Quando chegaram, ele sentou-se no meio, com as filhas ao lado. Não precisou dizer nada. Fechou as mãos sobre os joelhos, olhou o entorno e respirou fundo. Naquele momento, ele viu que sua história seguia. Não mudada à força, mas continuada com respeito. A madeira ainda tinha cheiro de oficina. Os desenhos nas paredes traziam vozes ancestrais e o riso das crianças completava o som. Aquilo que começou como afastamento, todos os não ditos, as distâncias da vida, agora terminava em pertença. Ele entendeu sem palavras que aquilo tudo era casa, e casa era exatamente ali. No mesmo dia, logo após o corte da fita simbólica feito pelas costureiras mais antigas da vila, começaram a chegar os primeiros visitantes. Alguns jornalistas, uns poucos representantes da Secretaria Estadual de Cultura e 2 cinegrafistas da TV Cultura Minas, devidamente identificados com crachá e mochila nas costas, circulavam entre o povo com as câmeras ligadas.
apontavam os microfones para todos os lados e gravavam depoimentos emocionados sobre o esforço coletivo que transformou ruína em berço de esperança. Mas para quem morava ali, o verdadeiro destaque não estava nas telas das TVs. Na sombra do pé de abacate, entre tijolos pintados com as palavras cuidado e memória, formou-se uma roda de conversa que foi crescendo aos poucos. Sentados em pedaços de madeira, bancos improvisados e até no chão de pedra, velhos e jovens se misturavam num vai e vem de lembranças e aprendizados práticos. Januário, com seus quase 90 anos, apontava uma enxada antiga e explicava como o cabo dela havia sido feito a partir de um pedaço do ipê que caiu na enchente de 1992. Ao lado, um menino franzino de nome Luan ouvia com olhos atentos, segurando um martelo como quem segurava a história. Luísa assistia à cena de longe e pela primeira vez sentiu que era parte daquilo também. Não como organizadora, nem como financiadora, mas como mais uma peça daquele quebra-cabeça que chamavam de pertencimento. Era ali, na troca entre quem viveu com o tempo e quem ainda aprende a medir com paciência, que a coisa ganhava corpo. Pouco depois, Clara subiu num palquinho montado com caixotes empilhados no meio do pátio da escola. Puxou o microfone que estava preso com fita crepe e anunciou, com a voz firme e orgulhosa, que a Escola Comunitária de São Miguel das Pedras estava oficialmente inaugurada. Chamou então 4 alunos para recitarem poesias autorais. Falavam sobre árvore, sobre cheiro de casa, sobre silêncio de pai que trabalha com o corpo. Ao final, o pátio desabou em palmas. As crianças correram de mãos dadas, se enroscaram no meio dos adultos. E à distância, encostado no corrimão da varanda da nova biblioteca, Mateus olhava para Clara com um sorriso leve. Ele não precisava falar nada. Sabiam, os dois, que o tempo não volta mesmo. Mas também sabiam, com o coração calmo, que ele pode e deve se redimir. Depois da inauguração, a vila de São Miguel das Pedras não voltou mais a ser como antes, e ninguém queria que voltasse. O que antes parecia fim, virou começo. Luísa, até pouco tempo vista como forasteira, pela própria história, agora era chamada por todos de a arquiteta da memória. O apelido começou com Dona Neuza, passou pela boca das crianças e logo estava pintado num cantinho da nova oficina, bem ao lado da maquete da vila. Luísa, com seus jeans surrados e cabelo preso de qualquer jeito, agora comandava um novo ciclo. Recuperou os cadernos antigos de seu avô Amaro, cheios de desenhos em grafite e medidas rabiscadas à mão. Foi nesses esquemas que ela se baseou para pensar os próximos restauros: o coreto da praça, o galpão das festas de junho e até uma antiga olaria desativada. Para isso, chamou engenheiros da própria região, mestres de obra com experiência prática, e uniu essa gente a universitários que chegavam de Belo Horizonte em ônibus fretados, curiosos para aprender com quem sabia do ofício no corpo. A coisa cresceu rápido. Em pouco tempo, ela firmou um convênio com o Instituto Federal de Minas Gerais, criando uma parceria que levava as técnicas tradicionais de construção para dentro das escolas de arquitetura. Fornos de barro, vigamento com encaixe, uso consciente, de materiais naturais, tudo o que os livros ignoram, mas que ali era patrimônio vivo. Enquanto Luísa cuidava dos projetos e anotava ideias em seu caderno já todo manchado de café, Joaquim encontrava sua nova ocupação, menos intensa, mas cheia de sentido. Não vendia mais móveis. Encostou a tabela de preços e deixou a oficina aberta, não como loja, mas como sala de aula. Recebia jovens da vila, adolescentes da escola, de Clara e alguns curiosos que chegavam de fora com vontade de aprender.
Era comum vê-lo sentado num banquinho baixo, lixando uma ripa de peroba rosa ao lado de um menino que mal sabia segurar o serrote. Um dia, olhando o garoto prestes a cortar torto, parou tudo e disse com calma: "Escuta a madeira, ela que fala. Contigo, antes de cortar, ouve." O menino sorriu, ajeitou a tábua e tentou de novo. Naquele sorriso, Joaquim viu mais do que acerto. Viu uma ponte para frente, um futuro com raízes. E pela primeira vez em muitos anos, não teve medo dele. No fim da tarde, o céu por cima das serras de São Miguel das Pedras ganhava tons de fogo e um vento leve passava por entre as folhas das mangueiras, espalhando o cheiro doce do chão seco misturado com fumaça de fogão a lenha. Joaquim estava em pé na frente da oficina, encostado num pedaço do batente que ele mesmo tinha consertado. Seus dedos, calejados e firmes, seguravam com carinho as mãos de Clara e Luísa, que agora estavam lado a lado, com os olhos voltados para aquele espaço reerguido por tantos e por tanto. As duas não pareciam mais filhas que tinham brigado ou se afastado. Não voltavam como quem retorna ao que perdeu, mas como mulheres adultas que decidiram juntas reaprender onde tudo tinha começado. Cada uma trouxe sua parte de dor, seus silêncios, suas escolhas e transformaram aquilo tudo em caminho. Na expressão de Joaquim havia orgulho, cansaço e um tipo de paz que demora a chegar, mas quando chega não vai embora fácil. Nada naquele recomeço foi simples. Teve discussão, derrapada, mágoa remexida e até dias em que alguém quase desistiu. Mas tudo foi vivido de verdade. Ali, naquela estrutura de madeira rústica e telha de barro, não dava para fingir. O espaço tinha virado mais do que um galpão. Era uma cicatriz fechada com calma, costurada em mutirão, com linha de afeto. Era também memória que, em vez de ser pendurada na parede, andava pela vila, sentava no refeitório, ensinava no pátio da escola. Estava no jeito que as crianças corriam sem medo e no modo como os mais velhos se olhavam com respeito. O sol começou a sumir devagarinho atrás do morro do alto da guia. O barulho das ferramentas tinha dado lugar ao som de risadas, panela batendo e música vindo de um rádio antigo, apoiado na janela da casa de Dona Elza. Joaquim virou o rosto devagar, como se quisesse gravar cada fresta, cada prego, cada sombra daquele lugar. O som do entalhe ainda vinha da oficina, agora conduzido por outras mãos. E naquele instante, com as filhas ao lado, ele entendeu que a história da família não tinha terminado. Na verdade, estava só começando outra vez, naquela mesma terra, com um novo compasso, de amor feito à mão.